Pois é, essa segunda temporada de The Last of Us chegou ao fim, mas o que será que espera pela gente na próxima? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Last of Us. Esse é o quarto vídeo aprofundado sobre a segunda temporada da série, e dessa vez eu vou falar sobre o final da temporada e o que vem aí no futuro, ou o que eu acho que pode vir, pelo menos. Lembrando que eu fiz uma cobertura semanal da série com as primeiras impressões de todos os episódios. Foi tudo em live, eu deixei essas lives salvas e elas estão aqui na descrição pra quem quiser assistir. Mas também tem os vídeos aprofundados que nem esse aqui, que são mais curtos e normalmente são de algum tema específico. Então eu já falei, por exemplo, da complexidade dos personagens da série e também do luto, da sede de vingança da Ellie, como que é a relação dela com o Joel. Só que agora eu acho que chegou a era da Abby, entendeu? Hora de falar sobre ela, o que a série pode trazer sobre ela no futuro ou não, e sem spoilers do jogo aqui, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas obviamente eu vou discutir os acontecimentos que rolaram na segunda temporada da série. Então se você ainda não assistiu, melhor ir lá ver e voltar aqui depois. A segunda temporada de The Last of Us tá completa lá na Max, que é a nossa grande parceira desses vídeos aprofundados. Todos os 7 episódios da temporada já estão disponíveis, então se você gosta de esperar sair tudo pra começar a maratonar, esse é o momento. Ou também caso você precise rever o episódio 7, porque uma das coisas que eu vou comentar nesse vídeo é que esse episódio planta várias dicas do que a gente pode esperar da continuação da história. Tem várias lacunas que, na minha opinião, foram deixadas lá de propósito, aí vale muito a pena rever o episódio depois de ter visto esse vídeo pra identificar todos esses momentos. Aqui na descrição tem o link certinho pra você ver a segunda temporada de The Last of Us completa lá na Max. Mas pra quem já assistiu, me conta, você gostou da temporada? O que você achou? Quais foram os seus momentos favoritos? Bora conversar aqui nos comentários. Ao longo de boa parte dessa temporada, a gente acompanhou a jornada da Ellie e da Dina pra Seattle em busca de vingança. Afinal, a Ellie teve que ver a Abby e os amigos dela da WLF matarem o Joel de uma forma super violenta e traumatizante. E ao longo dos episódios a gente viu os preparativos para essa jornada, a exploração ali em Seattle e o relacionamento da Ellie e da Dina florescendo, mas sempre com a morte do Joel e a vingança retornando como temas. Então, com essa construção aí, era de se esperar que em algum momento a gente fosse sim ter esse encontro da Ellie com a Abby. E ele finalmente veio aí no 7º episódio. Mas eu não sei se vocês estavam esperando que o encontro fosse desse jeito, né? Queria saber como que estavam as expectativas de vocês, mas eu acho que esse momento dá uma subvertida em certas coisas. Primeiro que a Ellie passou boa parte da temporada procurando pela Abby, com esse objetivo de se vingar. E ela inclusive conversa com a Dina ali no episódio 3 que ela estava planejando usar especificamente o revólver do Joel, né? Mas no fim, quem acabou encontrando a Ellie e colocando ela sob a mira de uma arma, na verdade foi a Abby mesmo. Isso ainda depois de ter atirado no Jesse, né? Justo agora que ele tinha descoberto que ia ser pai. Essas coisas já acontecem super rápido, a gente fica super tenso e ainda dá pra gente ver que a Abby tá revoltadíssima com a Ellie. Tem aquela entrega de fala perfeita da Kathleen Dever, né? Eu deixei você viver e você desperdiçou, que ela fala meio entre os dentes, assim, de tanta raiva que a personagem tá sentindo. Só que bem na hora que a gente ia ver o resultado dessa raiva, a gente ia ver o clímax dessa cena que já tava super tensa, a série puxa o nosso tapete do melhor jeito possível. Quer dizer, eu acho que o melhor jeito possível mesmo seria ter mais alguns episódios depois disso, ou então pelo menos entregar o quanto antes essa 3ª temporada na nossa mesa, tá? Mas então vamos dizer que é o segundo melhor jeito possível de puxar o nosso tapete, pra deixar a gente cheio de expectativa pra 3ª temporada chegar. Em vez de mostrarem pra gente a continuação desse clímax ou a resolução imediata desse conflito no teatro, a gente ouve um barulho de tiro, a tela escurece e a gente é levado pra um lugar nada familiar. Como assim a Abby tava num sofá tirando um cochilo, lendo um livro, e tá de dia, né? A maioria das cenas ali no final do episódio eram de noite. Dá aquela sensação de que tem algo estranho acontecendo. Eu cheguei a receber um ou outro comentário falando sobre esse momento, o que as pessoas sentiram e tudo mais. Inclusive, comentem aí o que vocês sentiram também. Ou então alguns que me disseram que já estavam começando a ficar revoltados porque acharam que a série ia falar que tudo aquilo tinha sido um sonho da Abby. Mas apesar de algumas pessoas terem passado por esse susto, logo vem a revelação de que não, a gente não tá no futuro, não, esse não é um sonho da Abby, a gente tá em Seattle dia 1. Nesse momento eu quero muito saber a opinião de quem não jogou o jogo e não sabia que ia ter esse corte e talvez uma mudança de ponto de vista pra Abby. Eu quero saber exatamente o que você sentiu nesse momento, me conta nos comentários. Eu ainda não sabia se a série ia fazer isso, porque teve algumas mudanças na estrutura narrativa em relação ao jogo, então talvez eles fizessem algo diferente. Mas eles mantiveram isso, que é um dos momentos mais marcantes do jogo, na minha opinião, essa grande mudança de perspectiva. Ou seja, né, na minha opinião, porque não dá pra gente ter certeza até a estreia da 3ª temporada,
temporada, né? Mas assim, pelo que dá pra inferir por esse letreiro e tudo mais, eu acredito que a série tenha contado pra gente que a gente vai meio que rebobinar um pouco as coisas e vai voltar pro dia 1 de Seattle pra contar o outro lado da história. Porque vocês devem se lembrar que em vários momentos dessa temporada apareceram alguns letreiros ali na tela falando Seattle dia 1, Seattle dia 2 e Seattle dia 3, mostrando esses 3 dias que a Ellie viveu ali em Seattle. Mas enquanto a gente estava vendo as aventuras da Ellie nesses dias 1, 2 e 3 em Seattle, a Abby tava meio sumida, né? O que será que ela andou aprontando esses dias? O que será que aconteceu até o momento em que ela foi até o teatro pra caçar a Ellie? Como será que ela foi afetada pelas coisas que a Ellie fez nesses últimos dias? Será que ela também acabou descobrindo que a Ellie estava em Seattle desde esse começo e estava procurando por ela? Ou será que foi uma coisa mais recente? Ou será que ela estava vivendo uma história completamente diferente até agora? Tem até alguns questionamentos mais básicos, né? Por exemplo, e esse estádio aí que foi mostrado pra gente nessa última cena? Qual é a dele? Será que a Abby mora ali mesmo? Será que todo mundo da WLF mora lá? Como que funcionam as coisas ali dentro, né? E pra mim, talvez a pergunta mais importante de todas seja, será que a Abby vai conseguir mudar alguma opinião nossa? Eu já falei bastante disso em outros vídeos meus sobre The Last of Us. O segundo jogo fala muito de mudança de perspectiva. A gente muda de opinião sobre os personagens e situações o tempo todo. E isso acontece tanto por meio da troca do personagem que a gente está acompanhando naquele momento, quanto pela revelação de informações novas, o que recontextualiza a forma que a gente achava que tinha entendido alguns acontecimentos. Um exemplo disso na série é o episódio 5 dessa temporada, quando a Ellie revela que já sabia o que o Joel fez. Isso já faz a gente repensar um pouco a jornada de vingança dela, né? A gente passa a questionar por que ela quer tanto se vingar se ela sabe exatamente o que o Joel fez, né? Aí vem o episódio 6 e recontextualiza tudo novamente, porque a gente vê como foi todo esse processo de descoberta da Ellie e essa promessa de uma possibilidade de perdão e um futuro com o Joel. Eu falo com mais detalhes disso no último vídeo aprofundado que saiu, inclusive, vou deixar linkado. Então, beleza, a gente teve aí algumas mudanças de perspectiva em relação a Ellie e ao Joel, mas em relação a Abby, a gente ainda não teve tantas grandes mudanças de perspectiva na série, né? Desde o começo a gente já sabe a motivação dela. A gente já sabia que ela queria matar o Joel e também sabe muito bem o que ele fez pra ela querer matar ele. Então, quando ela consegue matar o Joel, eu acredito que a nossa visão sobre ela não muda muito, que era o que ela já tinha meio que comunicado que ia fazer desde o começo. E aí a personagem ficou um tempo sem aparecer. Ela voltou agora nesse último episódio, mas a gente não viu muito mais coisas sobre ela. Então, acredito eu que a nossa percepção geral sobre a Abby tá bem parecida com o que rolou no começo da temporada. Porque se for parar pra pensar, além da situação da vingança, dessa motivação dela pra matar o Joel, a gente sabe muito pouco sobre a Abby. E eu acho que o episódio 7 deixa isso muito claro. Eu comentei na live sobre como nesse episódio são deixadas várias lacunas justamente pra evidenciar isso. Nesse caso, na minha opinião, não são pontas soltas que a série deixou de responder ou esqueceu de responder, mas sim lacunas intencionais pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. O tipo de informação que talvez você só consiga se você tiver acesso a outros pontos de vista. Um exemplo que eu acho crucial pra entender isso é o início da cena do aquário, quando a Ellie tá chegando lá antes de se revelar pra Mel e pro Owen. Essa é uma cena que não se preocupa muito em dar os contextos pra gente. Por exemplo, por que tem uma mesa com um monte de gases ensanguentadas ali? Por que a Mel e o Owen estão discutindo? Qual é o motivo exato? Eles estão ali falando sobre ir pra um território inimigo que seria perigoso, mas o Owen quer ir porque é a Abby e a Mel não quer ir justamente porque é a Abby. Ou seja, tem caroço nesse angu. O que a Abby significa pra cada um desses dois? Outra coisa que eles mencionam na conversa é isso de território inimigo, que a Abby poderia estar no território inimigo. E assim, a gente ainda não sabe por que a Abby estaria no território inimigo ou não, mas eu queria comentar uma outra coisa aqui, que eu acho que não só nesse episódio, mas nessa temporada como um todo, a gente viu meio à distância esse conflito que tá rolando em Seattle, né? Esse embate entre lobos e cicatrizes, WLF e Serafitas. E isso é uma coisa que eu também acredito que tem as suas lacunas deixadas aí pra próxima temporada. A gente viu, por exemplo, que teve uma grande mobilização nesse dia 3 em Seattle, né? Que teve aquelas explosões ali que a Ellie viu no lugar em que os Serafitas estavam, e também que rolaram esses preparativos todos mais cedo, né? Teve aquela cena do Isaac e tudo mais. Mas esse momento que pareceu uma grande batalha foi meio que visto de longe pela Ellie, né? Porque como o próprio Jesse fala, né? Esse não é o conflito deles, então ela não tá tão diretamente envolvida assim. Ela meio que só tá lá testemunhando de longe e tentando não entrar no meio. E tem uma cena que eu gosto muito nesse episódio, que é bem curtinha, na verdade, que é quando a Ellie vai tentar pegar o barco, mas ela tem que se esconder porque chegam vários soldados da WLF pra pegar os barcos deles, partir assim bem rápido, apagando as lanternas, se preparando talvez pra um combate, né? Dá pra gente imaginar que seja aquele combate que ela viu depois, mas pode ser que seja outra coisa. A gente precisa aí desse contexto maior. Mas o que eu acho muito legal dessa cena em que a Ellie tá se escondendo ali
nos barcos, é que pra mim tem o mesmo princípio daquele início da cena do aquário. Tem algum conflito rolando, do qual a Ellie não faz parte, pelo menos não diretamente. E meio que é isso que a gente vê um pouco ao longo dessa temporada, né? A Ellie vê que tá rolando esse conflito da WLF com os Serafitas, mas ela não sabe exatamente o que é o conflito. Ela tá como uma observadora externa, quase. Ela tenta não ser pega por nenhum dos dois, mas tirando isso, ela não é uma pessoa que tá envolvida, ela não tá de nenhum dos lados. E a missão dela nessa temporada é outra, então também a gente não vê tantas coisas relacionadas a esse conflito, porque ela não tá atrás dos acontecimentos desse conflito, ela quer ficar longe deles em geral. Então a gente, como público, não ganha essas informações de bandeja. Mas nesse final de episódio, a gente acordou ali com a Abby no meio do estágio que tem um monte de gente da WLF e ela sendo chamada para uma reunião com o Isaac. E aí eu não sei como a terceira temporada vai fazer, mas se eles mostrarem essa conversa com o Isaac ou outros momentos ali mais dentro da WLF, talvez a gente descubra mais coisas sobre esse conflito. E na verdade, talvez a gente descubra mais informações sobre vários outros assuntos, tá? Eu listei aqui algumas perguntas que eu acho que ficaram dessa temporada. Muitas delas, na minha opinião, foram colocadas como essas lacunas intencionais que eu mencionei pra vocês. Eu acho que algumas delas, pelo menos, devem ser respondidas na terceira temporada. Só dá pra saber mesmo quando a temporada estrear, né? Não tenho como prever 100%, mas eu acredito que pelo menos algumas delas vão ser respondidas. E são só algumas delas, deve ter outras também, então eu queria que vocês comentassem aqui, deixem nos comentários quais outras perguntas vocês acham que devem ser respondidas no futuro. Vamos lá pra essa lista. Primeiro, o que tem no terceiro subsolo do hospital? Porque a gente viu até o segundo piso, mas falaram que tinha um terceiro piso lá embaixo. E se o segundo já tava daquele jeito, será que a gente vai saber mais sobre isso? A segunda tem a ver com a cena que eu falei mais cedo. Por que tem aqueles panos ensanguentados no aquário? Nem a Mel, nem o Owen estavam machucados, pelo menos ali não dava pra ver. O que será que aconteceu ali? Também em relação àquela cena que tem do Isaac nesse sétimo episódio, por que a Abby não tá ali com o Isaac, se ele confia tanto nela a ponto de achar que ela poderia ser a futura líder da WLF? O que tá rolando? Sobre a cena do aquário também, qual é a dinâmica da Mel com o Owen? E onde a Abby entra nisso? Aliás, e a gravidez da Mel? E tem uma coisa que rolou nesse sétimo episódio e que também foi mencionada no podcast oficial, então eu anotei aqui que já tô de olho. Por que a gente viu imagens diferentes da profetisa ao longo dessa temporada? Será que são pessoas diferentes? Será que eles usam várias imagens para representar a mesma pessoa? Será que é um conceito e não uma pessoa? Não sei, gente. Mas será que a gente vai conhecer essa origem, assim como a gente conheceu a origem do Isaac ali na WLF? Outra coisa que passa bem rápido nesse episódio, mas que eu já anotei também. O que o Tommy estava fazendo quando a Ellie e o Jesse ouviram aquele aviso de sniper? Primeiro, era ele mesmo? Eu acredito que sim, mas se era ele, o que ele estava fazendo? Quem ele estava atacando? E também tem uma que eu não sei se todos vocês separaram ali na cena do teatro, que era uma cena que as emoções estavam ali muito agitadas e tudo, mas é um detalhe que eu acho que pode ser importante. Por que a Abby tá com aquela marca escura ao redor do pescoço dela? Eu acho que a gente vai ter a resposta para várias dessas coisas na terceira temporada. E vocês? E assim, né, não dá pra gente ter certeza de que a estrutura da temporada vai ser mostrando a Abby no dia 1, dia 2 e dia 3, mas eu acredito que eles terem terminado com essa última cena indique que sim, pelo menos alguma parte do lado da Abby a gente deve ver. A gente talvez veja como ela passou esses 3 dias em Seattle até o momento em que ela vai até o teatro pra encontrar a Ellie. E se a gente realmente for acompanhar essa mesma história, só que contada pelo outro lado, eu acho que isso não vai servir só pra preencher as lacunas que foram deixadas pra gente. Eu acho possível que a gente conheça um pouco mais da Abby, a gente possa acompanhar ela um pouco mais fora desse contexto da vingança do Joe, que até agora é meio que a única coisa que a gente sabe sobre ela, quase. Por exemplo, os personagens que a gente já viu na história da Ellie, mas bem rapidinho, tipo o Manny, o Owen, a Mel, a Nora. Como será que é a relação da Abby com esses personagens? Talvez se a gente puder acompanhar mais a Abby, a gente possa ver como eles interagem. E também como a Abby interage com outras coisas no mundo, como ela pensa, como é o dia a dia dela. A gente viu que ela estava lendo um livro ali antes de cochilar nesse dia 1 de Seattle. Então, será que ela gosta muito de ler? O que ela é fora da vingança? Eu acho que isso pode ajudar a fazer aquele exercício de mudança de perspectiva que eu mencionei mais cedo. Vocês lembram que lá no primeiro vídeo aprofundado eu falei sobre aquilo de imaginar pessoas de forma complexa? Aquele pensamento de que cada pessoa é muito mais do que uma coisa só. Ninguém é tão monotemático. E que é muito fácil a gente reconhecer isso sobre si mesmo, mas que quando chega o momento de refletir sobre outras pessoas, isso acaba não sendo tão levado em conta. The Last of Us é uma história que desafia isso. E eu acho que pode desafiar mais ainda se eles mostrarem pra gente o lado da Abby nessa história. Porque, sendo bem sincera, eu entendo muito quem tá agora pensando que não quer ver o lado da Abby da história. Afinal, ela matou o Joe, cara. Ela matou o Pedro Pascal. E além disso,
disso, agora ela veio e matou o Jesse, que não tinha praticamente nada a ver com essa história. Então eu entendo quem tá sentindo que não quer mais nem olhar pra cara da Abby depois disso. Mas aí a gente também acaba reduzindo a Abby a uma coisa só. E assim como a Ellie que a gente conhece é muito mais do que só a pessoa que matou a Nora, a Mel e o Owen, e que o Joel é muito mais do que só o cara que matou os vagalumes, a Abby também é muito mais do que só a pessoa que matou o Joel. Tem muito mais Abby pra gente conhecer. E eu acho que existe essa possibilidade de uma mudança de perspectiva. Mas eu vou dizer que eu queria essa mudança de perspectiva logo, viu? Eu queria logo a continuação dessa história já. Eu quero ver mais da Abby, eu quero conseguir essas respostas, quero ver como a história termina, mas eu queria isso pra amanhã. Tem como, por favor? Porque por mim continuava logo, entendeu? Mas ó, enquanto a gente espera, dá pra rever as 2 temporadas completas de The Last of Us lá na Max. Tem o link aqui na descrição. Aproveita e comenta aqui embaixo o que você espera da nova temporada, quais são as maiores perguntas que ficaram pra você nesse final. E eu ainda pretendo fazer mais vídeos de The Last of Us por aqui, se vocês quiserem, digam os temas que vocês gostariam. E também tá rolando ainda a minha gameplay do jogo. Aqui na descrição tem todos os links, tem a playlist da cobertura semanal, tem os vídeos aprofundados e tudo mais. E eu também vou deixar um vídeo aqui na tela pra você. Muito obrigada por acompanharem mais uma cobertura desse universo que eu amo tanto. Foi muito, muito, muito legal poder discutir cada detalhezinho da série aqui com vocês. Continuem por aqui pra gente continuar conversando sobre isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!